episódio do OABcast, um podcast destinado aos advogados, aos estudantes de direito, a todos os entusiastas do direito, na verdade. Eu sou a doutora Laila Rangel, sou presidente da Comissão de Direito Urbanístico e hoje vou receber aqui no OABcast, Duque de Caxias, a minha amiga, minha colega de muito tempo, ela não gosta que eu fale isso, mas é verdade, a doutora Cristiane Rios. Ela é especialista em direito imobiliário, registral, notarial, direito público, e se eu continuar o currículo aqui não acaba nunca mais. Tem um lastro muito grande de experiência com cartórios, com essa atuação extrajudicial que tem crescido tanto durante esses últimos anos. E é isso aí, doutora Cristiane Rios vai estar conosco hoje. O tema é adjudicação compulsória na via extrajudicial, a famosa adjudicação compulsória extrajudicial, ainda tão temida pelos cartórios e por alguns dos nossos colegas também, mas eu sempre tenho um lema, já me disseram isso uma vez e a gente é contrário a isso, não é? Que eles já me falaram uma vez que no Brasil, o Brasil é o único país em que lei não pega, e nós estamos aqui para dizer o contrário. O Brasil é um país onde lei pega, sim senhor, e nós vamos falar sobre a adjudicação compulsória e eu espero que a gente possa incentivar a vocês, nossos nobres colegas, a trabalharem da forma extrajudicial a cada dia mais. E é isso, vamos começar e se você quiser, Cristiane, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua trajetória no direito, como que você começou a atuar da maneira extrajudicial. Eu já conheço a tua história, mas para os nossos colegas da OAB conhecerem um pouquinho também. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a você, a Elisângela, toda a equipe da OAB Duque de Caxias. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E espero poder compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que a gente tem visto aí fora sobre o tema, que é um tema importante, é um tema novo, não tão novo, mas que algumas pessoas têm tido uma certa dificuldade em desenvolver a adjudicação especificamente na forma extrajudicial. Bom, sou formada há mais de 10 anos, nos formamos juntas. Comecei a minha trajetória dentro do cartório, trabalhando especificamente com registro de imóveis. Quando nos desligamos do cartório, já começamos especificamente na atuação no direito imobiliário, então voltado para essa veia extrajudicial, e hoje 95% dos meus procedimentos são extrajudiciais e alguns deles são de adjudicação compulsória. E eu vou falar uma coisa assim muito curiosa. Nós saímos da faculdade muitas vezes muito perdidos, na verdade. Eu, como muitos dos meus colegas, eu acredito, eu entrei na faculdade apaixonada por criminal, querendo me dedicar a essa carreira. Todo mundo fala, você se apaixona por criminal, mas casa com civil. E é uma verdade, porque no final, quando a gente saiu da faculdade, ainda um pouquinho tentando encontrar um caminho para trilhar, a gente passeou um pouquinho por tributário, caminhou um pouquinho aí pelo direito público, até que é praticamente um chamado. Quem é de cartório e também estiver ouvindo a gente hoje, sabe que o cartório é um vício. Uma vez dentro, nunca mais fora. É igual uma vez casado, solteiro nunca. Então, com o cartório é a mesma coisa. E a doutora Cristiane, ela teve essa experiência, assim como eu, do outro lado do balcão, e a gente conseguiu ter essa vivência. Como é que foi viver, porque você foi substituta de um cartório, responsável por RG de um cartório durante muito tempo. Como é que foi, antes da gente começar a falar sobre a adjudicação compulsória, eu queria que você tocasse num tema que acaba que impede com que os colegas tenham essa coragem de se lançar no meio extrajudicial, que é ter acesso ao cartório. Você já esteve do outro lado do balcão, hoje está do lado da advocacia, mas já esteve do lado cartorário. Então, qual é assim... Hoje a gente enxerga muita dificuldade do cartório em, às vezes, aplicar a lei. Como é que você vê essa evolução do cartório nesse sentido, junto com todas essas regularizações imobiliárias que nasceram desde 2017, assim, de maneira mais impetuosa? Mas como é que você vê o cartório
de quando a Cristiane era responsável pela RGI e hoje a Cristiane é advogada, quando acessa o cartório, a Cristiane é assessora de um cartório. Como é que você vê o comportamento do cartório? Tira um pouquinho do medo do pessoal agora. Então, que eu vejo hoje é um cartório muito mais acessível, até porque há uma grande divulgação de legislação, de regulamentação. Hoje, com a comunicação, isso se ampliou de forma grande. O que eu via lá atrás, há precisamente 20 anos atrás, dentro do cartório, era um advogado que chegava no cartório cru, sem saber o que estava fazendo, o que precisava fazer, ele só sabia que ele precisava alcançar um objetivo. Com o advento aí da internet, com o crescimento da informação, com a parceria até mesmo da Corregedoria, da OAB, em divulgar esses conhecimentos, em incentivar o advogado a se lançar até por conta dessa desjudicialização, hoje melhorou um pouquinho. Alguns cartórios ainda há uma dificuldade de acesso, mas o meu conselho para o advogado que queira atuar, para o colega que quer atuar no extrajudicial entenda, leia o Código de Normas. Porque você não tem como atuar numa área que você não conhece o procedimento. Da mesma forma que no judicial a gente tem o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, enfim, que vai nortear todo o procedimento, dentro do cartório, não menos importante, nós temos o Código de Normas, nós temos as resoluções que vão nortear todo o procedimento dentro do cartório. Então, se você tiver o conhecimento dessa norma, dessa regulamentação, você vai conseguir um avanço em procedimentalizar. Você vai conseguir um avanço em procedimentalizar esses processos específicos de regularização imobiliária. 2004, quando sai a retificação imobiliária extrajudicial, o pessoal ficou doido dentro do cartório. O pessoal ficou maluco, batendo cabeça, e agora como vai ser? Um procedimento que era estritamente judicial, se torna extrajudicial, traz uma responsabilidade para o oficial de registro de imóveis, tamanha importância, ficaram malucos. Hoje, depois disso, nós já tivemos inúmeras legislações trazendo a desjudicialização, como, por exemplo, a execução da alienação fiduciária, que é um processo de execução de natureza extrajudicial dentro do cartório. A gente já viu uso capião. Tudo no início se torna uma barreira, uma dificuldade. Tanto que a lei da adjudicação compulsória, ela é de 2022, fez um ano agora, novinha. E o que a gente ouvia dos cartórios era: enquanto não regulamentar, não vou aplicar. E muitos procedimentos ficaram parados até fevereiro desse ano, quando entrou em vigência o novo Código de Normas. Por quê? Porque os cartórios não queriam se movimentar, porque a Corregedoria ainda não tinha normatizado o procedimento. Então isso é para você ver a importância do procedimento. Chegue no cartório sabendo, conhecendo o procedimento, isso vai ajudar muito. Só para situar os colegas que não estão acostumados a atuar, e por incrível que pareça, tem muita gente que não está acostumado a atuar mesmo. Verdade. Eu me encontro com os colegas pelos corredores dos cartórios e as pessoas me perguntam: doutora, existe algum curso? Tem algum curso que você possa me indicar que ensine a fazer o uso capião, que ensine a fazer a adjudicação compulsória? E assim, infelizmente, existem sim muitos cursos, mas muitos cursos com muita gente falando baboseira por aí. Então, até porque uma questão de normatização é regionalizada. Então, se eu pego um curso, por exemplo, de um professor de uma outra região, de São Paulo, enfim, do Paraná, de qualquer outro estado, eu vou estar aprendendo de acordo com o Código de Normas daquele estado o procedimento. Claro que os requisitos a lei traz, mas como você vai operacionalizar isso dentro do cartório? Quem vai te dizer é o Código de Normas. Então, isso que é importante. E, assim, às vezes o que me traz uma santa indignação é que muitos desses procedimentos, eles são autoexplicativos. Então é uma questão da gente realmente pegar, se dedicar, ler e buscar realmente conhecimento. E aí eu vou só fazer um outro adendo.
vendo. É incrível, mas tem muita gente que não sabe, inclusive, aonde que está esse código de normas. Que código de normas é esse? Eu vou te situar. O código de normas é um código, é uma normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando, tá? Porque senão daqui a pouco o pessoal está falando... E a doutora Laila e a doutora Cristiane estão completamente loucas, dizendo que existe uma lei. Não, calma, é uma normativa, é da Corregedoria. Para você achar, joga no Google mesmo, coloca lá, Código de Normas Extrajudicial Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vai achar. Eu sugiro até que deixe na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link do Código de Normas, porque vai facilitar a vida dos colegas. E é isso mesmo, está lá. É extremamente intuitivo, é claro, né, que você tem que ter um raciocínio jurídico para interpretar aquilo que está ali. Não vai ser, eu não estou desmerecendo ninguém, é claro, mas nós vamos precisar de toda uma base de direito para conseguir interpretar o que está no Código de Normas. Mas nada que vá impedir que você se lance. Você falou de uma coisa também. Eu vou só fazer um bate-bola com você aqui, a gente que conhece bem sobre esse assunto. Olha só, a demarcatória, eu fui estagiária da Defensoria Pública. Olha, gente, ingressava lá, chegava um assistido querendo fazer uma demarcatória, a gente até se arrepiava. A demarcatória é aquela famosa ação aonde eu tenho um imóvel que possui uma descrição confusa ou não possui uma descrição. Geralmente ele começa no coqueiro e termina nas águas das fontes que passam. Na maioria das vezes não tem nem matrícula no cartório. Exatamente. Então a demarcatória servia para isso. A doutora Cristiane está falando da retificação diária que substituiu, né, a obrigatoriedade de se fazer a demarcatória judicialmente. Eu nunca vi uma demarcatória com menos de 10, 15 anos de processo. Em 20 anos de cartório eu vi uma demarcatória e essa demarcatória demorou 18 anos. Quando eu estava já saindo do cartório, chegou essa demarcatória pra gente registrar lá e foi uma loucura. Eu também. Dos meus 7 anos de cartório, eu só vi uma demarcatória feita. Ela tinha 15 anos de processo e ela chegou errada. Então... Exatamente! Então, exatamente nossa. Então, assim, a retificação diária, uma colinha, pra você que está com esse problema. Ó, a gente nem começou a falar, a gente precisa fazer uma série de podcasts falando dessas coisas. Dos procedimentos extrajudiciais. O clamor para a OAB agora, do que de Caxias, seja pioneira. Monte aí, o podcast é legal, que todo mundo pode assistir a qualquer momento, qualquer hora, assistir de novo, parar, voltar. Faça uma série sobre procedimentos extrajudiciais, que eu tenho certeza que boa parte do que a gente está falando aqui está sendo grego para muita gente. É verdade. Então, procedimentos extrajudiciais, aguarde virar aí uma série. Eu não estou prometendo, mas pode ser, eu já estou recebendo um ok, então vai rolar. Então a demarcatória virou retificação diária, está lá no 213 da 6.015, teve inclusive uma recente alteração muito benéfica, ela é dessa semana, onde foi reconhecido pela lei a possibilidade da notificação do confrontante ser feita em face daquele ocupante, então isso facilita muito. O que de início era até permitido, depois eles simplesmente não, tem que ser o proprietário. E na maioria das vezes é muito difícil você conseguir, né? Até porque geralmente essas áreas são em locais que não são regularizados. E a grande verdade do Brasil é que a maioria dos brasileiros não tem título de propriedade. Então você fica numa situação difícil. Você tem um instrumento, mas você não consegue efetivar por conta disso. Então a lei vem para trazer um benefício. Se a lei gera dificuldade, não tem por que dela existir. Olha, eu prometo para você que eu vou entrar no assunto. Mas acho que a gente começa a conversar, a coisa vem. O legislador tinha um desejo muito grande que nós estivéssemos aqui, nesse momento, falando sobre isso e vivendo essa transformação do direito. Eu tenho como provar. Olha só, não vou nem falar do 6766 não, que é de 79, ó. Mas vamos falar sobre o decreto 58, ó, mais antigo ainda, desde lá de trás.
O legislador ele já queria que o cartório, os advogados, os usuários, eles pudessem resolver as suas demandas de maneira mais célere. A prova disso tem uma promessa de compra e venda. O cancelamento da promessa de compra e venda. E há controvérsias com relação a isso, porque você conhece o caso, né? Eu tive um procedimento num cartório de cancelamento de promessa. Não falo nem que me esgane. Mas o próprio Conselho da Magistratura, mesmo, né? Estamos, no caso foi em 2021 a decisão final do Conselho da Magistratura, mas em 2021, né, diante de uma série de legislação desjudicializando, o Conselho da Magistratura negou o pedido e disse que o cancelamento tinha que ser judicial. É verdade. Mesmo a lei falando, mesmo sendo repetido o mesmo procedimento no Decreto 58, na 6766, hoje, o mesmo procedimento a gente vê na 9.514, que é o procedimento da alienação fiduciária. Então, a gente vê uma série de legislações se repetindo e mesmo assim não são aplicadas. Nós estamos falando em mais de 70 anos de história de direitos sendo negligenciados, sendo usurpados. Então, aqui fica uma convocação. Você, advogado, estudante de direito, você que está se formando, está fazendo prova da OAB agora, você que já tem 40 anos de profissão, a gente precisa fazer isso valer. Por isso a importância desse debate, né, de trazer isso à tona, porque a importância do advogado para a efetivação do direito é tamanha. A importância da OAB para a sociedade é tamanha e isso precisa acontecer. Nós precisamos, em prol da sociedade, fazer alguma coisa. Então, sem mais delongas, já me estendendo pra caramba, Lei 14.382, de 27/6/2022, introduziu a possibilidade da realização da adjudicação compulsória pela via extrajudicial. Doutora Cristiane, tem gente que não sabe o que é adjudicação compulsória. Bom, é importante dizer que até essa lei, ela é um instrumento estritamente, exclusivamente judicial. E a adjudicação compulsória nada mais é do que a possibilidade de alguém que tem um contrato que não foi registrado ou um contrato de promessa que foi registrado, mas não tem como fazer a escritura definitiva. Se essa pessoa tem a quitação, ela pode, antes da lei de 2022, ela tinha que requerer ao juiz que declarasse a propriedade daquele imóvel para ela através da adjudicação compulsória. Então, saíam depois de pelo menos aí 3, 4, 5 anos de cartório, de processo, porque a gente dependeria da citação, né? E muitas das vezes isso demorava muito tempo, você conseguia uma carta de adjudicação para levar ao cartório e registrar. Hoje, com a possibilidade do extrajudicial, você faz esse requerimento especificamente para o cartório do registro de imóveis. Isso facilitou muito. Então, a possibilidade de você ter a propriedade, tem um contrato de promessa ou um contrato preliminar que tem carência de formalidade, mas o imóvel está quitado, você pode requerer a adjudicação desse imóvel em seu favor. Claro que tem que analisar documentos, requisitos, uma série de coisas. Porém, há uma possibilidade. Então, é justamente essa possibilidade de você ser proprietário do imóvel, ainda que você não tenha uma escritura definitiva. Então, antes de falar dos requisitos, eu tenho uma novidade excelente para você. Eu acredito que eu vou parar de encontrar definitivamente com os meus colegas pelos corredores dos cartórios, me perguntando se tem curso e falando assim: poxa, doutora Laila, vou te falar, nosso clamor foi atendido. Agora o OAB não está nem ministrando o curso, não é cobrado, não é nada, e nós vamos dividir essas informações com vocês. Como? Receber a informação agora que serão 5 episódios. Nós vamos tratar dessa atuação na esfera extrajudicial. Então, olha bem, como é que a gente vai dividir isso? Que a gente ainda vai decidir. Mas hoje nós estamos falando sobre a adjudicação compulsória. Estamos introduzindo, na verdade, não vai dar tempo de terminar.
são muitas as questões polêmicas. Sim. E nós teríamos aqui um Obcast recorde de 3 horas. Mas o sequencial vai falar sobre a adjudicação compulsória. Depois, possivelmente, nós vamos fazer o episódio sobre o usucapião extrajudicial. Você que ainda tem muita dúvida de como concluir, de como ingressar, como que você vai se comportar em relação a certas exigências do cartório. Então, vai ser por aí. Então, você precisa ficar conosco, porque a Comissão de Direito Urbanístico, inovando, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá trazendo o que tem de melhor por aí na atuação extrajudicial. A doutora Cristiane é fantástica e nós vamos acrescentar muitas coisas para vocês, eu tenho certeza. Requisitos da adjudicação compulsória. Vamos pegar cola, porque não tem essa não, olha só, não é problema nenhum. São requisitos mínimos, né? Exatamente. Requisitos mínimos. Requisitos mínimos que você precisa ter ali ou fazer para poder ingressar com a adjudicação, pedido de adjudicação no cartório. O requerimento que vai atender aqueles requisitos normais de uma petição inicial, tudo direitinho, o jeitinho que a gente já sabe fazer. Além dos requisitos específicos que estão no Código de Normas. Ah, tá, é verdade. Tem lá uns mistérios, mas a gente vai falar sobre eles. Contratos da cadeia até o requerente, toda a cadeia sucessória. Quem tá? É muito importante, a gente vai falar um a um, mas é muito importante que você, uma das coisas que a gente vai fazer, eu vou verificar se isso é possível e vai ficar muito legal. Vocês precisam conhecer uma matrícula, conhecer um registro de imóveis para primeiro identificar quem é que está lá, como é que você vai legitimar isso. Então a gente pode trazer num próximo episódio. Sim, porque a ideia do contrato da cadeia sucessória é preservar a continuidade. Ainda que esses contratos não sejam registrados, essa cadeia de continuidade, até o último, ela precisa ser preservada. Então vamos dizer aqui, Manuel esteja na matrícula, Manuel prometeu vender para João, João já cedeu para Maria, Maria já cedeu para o José e o José vai registrar. Todos esses contratos precisam estar ali anexados a esse requerimento para ser levados ao cartório e vai ser registrado para o nome do último promitente, que no caso aqui do nosso exemplo é o José. Beleza. Então, olha, requerimento, contratos, ata notarial, quitação do preço, procuração, certidões de distribuição, prova do inadimplemento e ITBI. São os requisitos mínimos para você ingressar com a adjudicação compulsória. Eu acredito que o nosso tema, embora muito extenso, ele vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, eu vou encerrar por aqui, deixando um dever de casa para vocês. Abre a lei, abre o Código de Normas, lá no artigo, tá lá pelo 1000, você chegou a anotar aí? Não anotei o artigo não. Mas tá lá no final do Código de Normas. A gente vai deixar, nós vamos deixar na descrição do imóvel, na descrição do vídeo, tanto o link do Código de Normas, quanto o link da lei, quanto o link, a informação do artigo, aonde você consegue se localizar lá no Código de Normas, vamos dar uma facilitada. Porque o que queremos? Que quando você for assistir o próximo episódio, aí já seja o seu debate com o nosso debate, tá bom? Então nós vamos abrir aí um tempinho para vocês poderem dar uma pesquisada também. E nós vamos nos encontrar no próximo episódio, onde nós vamos falar um por um sobre os requisitos da adjudicação compulsória, os requisitos mínimos, e aí a gente vê como é que fica em relação a um terceiro, sobre as questões polêmicas ou não, tá bom? Então, olha, eu gostaria de agradecer a doutora Cristiane Levino Rios de Souza. Foi o nome todo, Cristiane, não teve jeito. Porque eu sei de onde você veio, sei da sua história. Dr. Wagner Botelho, nosso presidente, fantástico, uma pessoa que acreditou nesse projeto, que acredita em todos nós, acredita na informação, na educação, na atuação do advogado, dessa maneira brilhante que nós estamos disseminando aqui em Caxias. Eu acredito que a nossa subseção, hoje ela tem que ser vista como um espelho para as demais,
porque é uma subseção onde o presidente e toda a diretoria acredita no advogado, acredita, incentiva e investe. E isso eu acredito que é a maior diferença que agora que me vangloriando da nossa subseção. Dr. Wagner Botelho, nosso presidente, a toda a equipe que faz o OABcast acontecer. Vocês não veem, mas tem muita gente envolvida para que esse pequeno episódio vá ao ar. Então eu peço assim que você dê muito valor, não somente às informações trazidas pelos nossos convidados, ao nosso presidente, mas também a essa equipe de comunicação, doutora Elisângela Zurita, que é também, além de ser uma incentivadora, é quem faz a coisa acontecer de verdade. E nós te aguardamos. No próximo OABcast, nós vamos continuar falando sobre adjudicação compulsória na via extrajudicial. Eu te espero lá. Obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos repetir a dose, né, até a gente concluir essa série aí, que vai ser incrível. Nós ficamos por aqui com esse episódio do OABcast. Não deixe de acompanhar o próximo. Nós vamos continuar falando sobre a adjudicação compulsória na via extrajudicial. E eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, na pessoa do Dr. Wagner Botelho, que é um grande incentivador, é uma pessoa que investe no conhecimento, na educação do advogado, investe na nossa subseção, a gente tem muito a agradecer a ele. Doutora Elisângela Zurita, a nossa presidente de comunicação, a toda a equipe do OABcast que faz esse podcast acontecer e chegar até você, e a nossa doutora Cristiane Rios, que veio aqui, se dispôs a dividir o conhecimento conosco. Nós vamos aí enfrentar uma série sobre toda essa nossa atuação tão diferente, mas que pode virar a chave aí no futuro de vocês. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar um pouquinho, prazer poder estar aqui na OAB Duque de Caxias, né, que é um espelho, deveria ser um espelho para todas as OABs, inclusive para a OAB da minha cidade. Mas gostaria de agradecer a doutora Elisângela também pelo convite, a doutora Laila, enfim. Vamos caminhando aí com essa série que eu tenho certeza que vai abrir muito a mente de todas as pessoas, a nossa mente, enfim. E eu aguardo vocês para o próximo debate, do jeitinho que a gente combinou lá antes. Leiam a lei, a legislação, o código de normas, vamos deixar tudo explicadinho aí no conteúdo do vídeo e aguardamos vocês no próximo episódio do OABcast Duque de Caxias.